do canal Zerando a Vida. Meu nome é Túlio Calazans. E se você não sabe o que eu estou fazendo nesse carro, assista os outros vídeos do canal, que tem um vídeo aí que eu estou explicando. E eu tô num caminho aqui para Goiânia. Eu acabei de passar pela cervejaria Ambev. Daí me lembrou de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, hoje. E aí me fez lembrar de um podcast que eu tô querendo fazer há muito tempo para vocês, que é contando a história do John Rockefeller, que foi o homem mais rico da história. E aí eu ainda tenho mais ou menos 1 hora dentro do carro e eu pensei, ué, genial, por que eu não posso aproveitar esse tempo para tentar fazer um podcast diferente? Que é um podcast de movimento, galerinha. Pode ser interessante, né? Só lembrando pra vocês, eu tô no carro, então se você está ouvindo pelo podcast, talvez esteja um ruído de fundo. Peço que desconsidere esse ruído de fundo, porque nós é gente boa. E pra você que tá no YouTube, talvez fique tremendo. E eu não tô conseguindo ficar olhando pra tela sempre, né? Mas a vantagem de estar no YouTube, ó, primeiro podcast que você pega a estrada com o próprio apresentador. Olha que coisa interessante, eu literalmente te levo para uma viagem, que foi o que eu pensei enquanto eu estava tendo essa ideia genial de fazer no carro. Se você está no YouTube agora, você está vendo uma estradinha. Por que eu me interessei tanto na história do John Rockefeller? Primeiro porque eu gosto muito de estudar sobre economia, sobre psicologia, sobre mercado, sobre negociação. E por que não pensar no maior de todos os tempos, sacou? Que foi o John Rockefeller. No nível de negócios, ele teve o maior negócio do mundo. Teve uma época que ele teve monopólio de todo o petróleo, sacou? Dos Estados Unidos. Todas as refinarias, ele tinha um monopólio das refinarias de petróleo, porque ele era o cara que melhor refinava petróleo no mundo. Ele padronizou isso para o resto do mundo, tá? Não só para os Estados Unidos. Mas é o seguinte, vamos começar então direitinho. John Rockefeller, John D. Rockefeller, um cara dos Estados Unidos, foi o homem mais rico de todos os tempos. As pessoas falam que o John Rockefeller foi o homem mais rico da história moderna. Por quê? Porque teve um cara que se chamou Rei Salomão, né? Que é uma história bíblica, inclusive. Ele está na Bíblia, do Provérbios. Ele é dito como o homem mais rico que já existiu, né? Em todos os tempos e que já existirá. E que isso aí já é um pressuposto para tornar a coisa falsa. Você fala que para sempre nada vai superar, pô, óbvio que provavelmente você já errou, né? Não acredito nessa parte divina que caiu do céu e falou e aconteceu, não. E segundo ponto, o rei Salomão foi filho do rei Davi, que foi um dos caras mais sinistros que já existiu. Eu não sei se era rei, tá, gente? Dessa parte de Bíblia, assim, eu não sou experiente, não. Eu só conheço a história dos caras, assim. Mas o Davi, pelo que eu já li sobre ele, já estudei, ele foi o homem mais sinistrão. É o mesmo do Davi e Golias. Pra quem já viu um autor chamado Malcolm Gladwell falando sobre a história do Davi, da história do Davi e Golias, isso é muito louco, é uma história muito legal, de muito poder, que é contada como uma história de um valentão contra o que eles chamam de como é que é o nome? Para quem já leu Malcolm Gladwell, aquele ator do Outliers, do ponto de virada, não é ponto de virada o nome. Tem vários livros interessantes aí, dos livros mais importantes, que falam das 10 mil horas, que falam de várias coisas já que entraram para a história da literatura e da psicologia. Ele tem um livro chamado Davi e Golias, e ele fala sobre a história do Davi e Golias, da versão real, analisando a história real, sem ser um mito bíblico, né? Não mito, a história bíblica. Ele conta isso em fatos reais,
E essa história do Davi e Golias é contada sempre como a história de um azarão, né? Que o Davi era um homem pequenininho e o Golias era o gigante, muito poderoso, nunca foi derrotado. E o Malcolm Gladwell, que em inglês é o underdog, que é o cara que todo mundo acha, é subestimado, né? O cara, o azarão, o cara que todo mundo acha que ele não tem a mínima chance contra o valentão. Só que ele prova que, na verdade, isso é histórico, não foi ele que provou. Ele só analisou e escreveu uma história muito bonita sobre isso. Que Golias nunca teve um mínimo de chance contra Davi, sacou? Davi era tipo um sniper da época e o Golias era um gigante deficiente mental, lento. Nunca teve chance, e o Davi sabia disso, por isso... Enfim, essa é história para outro podcast que é muito legal também. Essa história, nossa, mudou muita coisa para mim. E voltando para John Rockefeller, por que eu entrei nessa história de Davi e Golias? Porque esse Davi, que era o cara sinistrão, assim, era imbatível, ninguém tinha a mínima de chance contra ele. Ele foi o pai do rei Salomão, que foi o rei que herdou tudo que Davi construiu, inclusive o respeito que o Davi tinha. Davi era intocável. A Bíblia diz que ele matou, não sobrou inimigo na vida de Salomão, porque o Davi tinha acabado com todos, sacou? Então Salomão foi um herdeiro e ele não construiu a fortuna dele. Não tem nenhum problema de ser herdeiro, mas ele no final da vida acabou com a fortuna dele, ele quebrou, sacou? Então eu e muitas pessoas consideram John Rockefeller o homem mais rico da história, porque ele foi, não tem discussão. Ele é um self-made man, ele se fez do zero. Ele começou como pobre, uma família pobre, já entrando na história. O pai dele era um golpista, do John Rockefeller, que passava muitos meses longe de casa, passava de cidade em cidade golpeando os outros, né? Sendo estelionatário. O que é o estelionatário? Você pega dinheiro de pessoas, fala que vai fazer um negócio, alguma outra coisa, e aí você simplesmente some com o dinheiro dessas pessoas. O pai do John Rockefeller fazia isso, e por isso a infância do Rockefeller e dos seus irmãos, e acho que uma irmã também, foi muito conturbada. E tanto pela ausência do pai, que às vezes ele fugia e ficava sumido, né? Quanto pelo preconceito que, obviamente, as pessoas, quando passavam a saber da história, já que eles mudavam muito de cidade, as pessoas ficavam sabendo da história. E a família dele era sempre mal vista, né? O cara era rejeitado ou julgado por causa das atitudes do pai. E isso fez ele se tornar uma pessoa muito religiosa durante a vida. Rapidão. Então, gente, o fato de essa fama que a família do Rockefeller tinha por causa do pai dele interferia muito na infância dele, na vida dele. E ao contrário do pai, a mãe era uma mulher extremamente religiosa e o Rockefeller era muito apegado à mãe dele, até porque o pai ficava em várias outras cidades, ou sumia, ou fugia, tinha que se esconder, etc. Aí o Rockefeller também se tornou uma pessoa extremamente religiosa, e isso vai fazer diferença mais pra frente na história. Voltando aqui. Beleza, desde criancinha então, o Rockefeller, ele vendia doce na rua, tá? Porque ele tinha que ajudar a família dele com as coisas de casa e tal. Então ele decidiu vender docinho na rua. E dizem que o cara era muito, na história diz que ele era muito pão duro, né? Ele não gastava, ele contava cada centavinho, ele vendia doce pros amiguinhos dele, para as crianças na rua também, para outras pessoas na rua. E às vezes ele conhecia o pessoal pegava, falava que ia pagar depois, ele ia e cobrava cada centavo até a pessoa pagar, não tem jeito. Ele foi ficando mais velho e ele foi mudando de negócio, né? Ele, além de vender só doce, ele já tinha juntado a graninha. Ele começou a pegar esse dinheiro e emprestar para os amigos dele com juros, para os amigos dele. Olha que só que doido. O cara já estava sendo ali um banco, né? Um agiota, emprestando dinheiro. Só que era por quantias pequenas, gente. Emprestando dinheiro para os outros para eles pagarem com juros. E aí foi ficando mais velho, não lembro com que idade, ele criou um supermercado. Ele, além de vender só doce, ele, além de vender só doce, começou a vender tudo que as pessoas queiram comer.
Olha que interessante. E foi mudando de negócio várias vezes, o mercado dele foi crescendo, ele investia sempre em muitas outras coisas e se tornou... Deixa eu tentar lembrar o ponto que ele começou com essa história do petróleo. Que o petróleo já estava virando febre nos Estados Unidos, as pessoas já estavam descobrindo muitos pontos de petróleo. O Rockefeller tinha um dinheiro guardado já, então ele também foi uma das pessoas que foi procurar o petróleo. Só que qual é o problema da... Não sei se é a escavação que se fala, mas qual é o problema da extração de petróleo? É que você tem vários pontos de petróleo, mas você não tem... É como mineração de ouro. Você vai meio que apostar que tem petróleo ali, ou que tem ouro ali. E era muito incerto, então... Era pra grana que tinha muito, pra gente que tinha muito mais dinheiro que dava pra ficar chutando assim. Era tipo caça ao tesouro mesmo. Então o Rockefeller viu que aquilo, ele teve alguns fracassos com isso. Ele viu que não valia a pena, ele não conseguia suportar isso também. Não tinha bala na agulha pra isso que as outras pessoas tinham. Mal sabia quem ele ia se tornar, hein? E o que ele fez pra contornar isso? Já que ele viu que o petróleo, nossa, era magnífico e tal. Imagina, gente, você achar ouro líquido no chão. Já estavam começando a usar o petróleo para várias coisas, para navio, para trem, etc. Para trem não tenho certeza, mas para várias coisas. Aí, o que o Rockefeller falou? Ele, cara, é muito incerto isso de eu ficar apostando que eu vou achar petróleo. Qual é o outro processo que tem que se fazer com o petróleo? Que é a refinaria, né? Que aí você extrai os outros compostos do petróleo, compostos magiquinhos, por exemplo, gasolina vem de petróleo, o querosene, que vai ser o outro grande negócio de Rockefeller, que eu vou chegar lá ainda, asfalto vem de petróleo, várias coisas, gente. Aí ele focou em refinaria. Ele, cara, já que eu não posso ficar apostando que eu vou achar petróleo sempre, eu vou fazer refinarias de petróleo. Eu vou comprar o petróleo de gente que está achando e vou refinar e ter um valor agregado maior sobre esse produto bruto, né? E além de ter a melhor refinaria da região, ele focou em ser a melhor refinaria de todas, porque ele não era a única refinaria. Então o que ele fez? Ele criou a Standard Oil. Standard em inglês é padrão. Que tem tudo a ver com a empresa dele. O que ele fazia? Ele literalmente padronizava tudo que ele refinava. Tipo, para sempre ia ser a mesma proporção, ia estar lá um negócio filtradinho, ia estar lá um negócio na mesma concentração, o que não era comum. Você comprava o petróleo de alguém, sei lá, na outra semana você não sabia se era o mesmo petróleo, se era o mesmo... a mesma concentração, mesmo nada. Não existia ainda um modelo de padrão. O Rockefeller foi a pessoa que criou o modelo de padrão. Agora a gente consegue separar a camada entre, por exemplo, gasolina, a camada de querosene, a camada de diesel, etc. E era 100% exato. Tinha que ser. Essa era a base do negócio dele. Por que vão comprar de mim se é tudo igual? Se qualquer um faz a mesma coisa que eu? Não. A minha vantagem é que eu posso garantir que o produto que você vai comprar de mim será sempre o mesmo. Sua máquina que você usa, o produto que você vai usar meu, você não precisa ter dúvidas que é exatamente o mesmo produto que você sempre comprou. E aí a Standard Oil se tornou a melhor refinaria do mundo, tá? Ela virou a melhor refinaria do mundo na época. E isso obviamente fez o Rockefeller chegar nos topos com muita dificuldade, tá, gente? Isso é um processo de décadas, muito tempo, muita dificuldade. E aí ele se tornou a melhor refinaria do mundo, chegou ao ponto de ser um dos homens mais ricos do planeta. Beleza. Próxima coisa que ele fazia, ainda não existia a iluminação nas casas. Como é que era feita a iluminação? Só com gente muito rica que queimava óleo de baleia em casas. Tinha que ser muito rico para comprar óleo de baleia, porque o óleo de baleia ficava queimando lá e o fogo naquelas lamparinas iluminando. Qual foi o próximo negócio de Rockefeller que tornou ele o homem mais rico do planeta pela primeira vez? Vocês vão ver que ele vai fazer isso mais de uma vez.
o querosene. Ele virou, como que o petróleo dele era perfeitamente limpo, filtrado, estudado. Ele era o cara que, a empresa dele era a que mais entendia de petróleo no mundo. Então eles foram descobrindo vários outros líquidozinhos, né? Um deles é o querosene. A gasolina ainda não usavam, tá, gente? Rockefeller também, que foi o cara que começou com esse negócio, que é uma parte da história muito bonita. Mas voltando aqui, o querosene que o Rockefeller vendia era uma opção baratíssima do que era o óleo de baleia. Então, uma coisa que era de gente rica, só rico tinha luz em casa até a noite, o Rockefeller distribuiu isso para qualquer um. Realmente, até as famílias pobres conseguiam pagar o que ele cobrava pelo querosene. O querosene era extremamente mais barato do que matar uma baleia, pegar a gordura da baleia, etc, né? E fazer isso de luz. Rockefeller, com o querosene, todas as casas eram iluminadas agora. Começou o que a gente vive hoje em dia, né? Só com a lâmpada elétrica. Beleza. Isso tornou Rockefeller o homem mais rico do planeta, porque todo mundo queria luz em casa, então todo mundo comprava querosene. Qual era o melhor querosene que você pode garantir que não é perigoso, que não é o não sei o que, que era outro ponto do querosene dele, não era perigoso, sacou? Você então comprava o querosene do Rockefeller, que você tinha luz em casa. Quer ter luz tantos meses, você tinha como saber quanto vai durar, porque era padrão, era o líquido padrão, nunca ia mudar daquilo. Vou deixar essa paisagemzinha bonita aqui para vocês verem também, gente. Olha só, essa é a vantagem de ter um podcast zerando a vida no carro, moleque. Beleza. Voltando aqui, quando tiver uma parte que passou um laguinho bonitinho ali, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem tá no YouTube, pra quem tá no Spotify, porra de inveja, tô brincando. Quem tá no Spotify tá absorvendo o máximo do conteúdo. E aí, gente, o que aconteceu com o Rockefeller? A história dele acabou aí? Se tornou o homem mais rico do planeta, querosene e tal, todo mundo queria iluminação. Surgiu um carinha chamado, maluco, Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? O cara que inventou a lâmpada elétrica. Olha isso, que doido. Rockefeller vendia, o principal negócio dele era querosene. Era a maior renda da empresa dele, iluminar casas. Surgiu o cara que outro gênio da história. Olha as pessoas que vão cruzando esse emaranhado que vai ter. Outros gênios da história surgiram, e o Thomas Edison foi um desses, que ele inventou a lâmpada elétrica, que rapidamente substituiu o querosene. Ninguém mais precisava do querosene, porque agora as pessoas conseguiam comprar a lâmpada elétrica. O negócio que você compra uma vez fica lá ligado para sempre, né? Entre aspas, para sempre. A ideia era para ser para sempre. Aí, inclusive a lâmpada que Thomas Edison criou funciona no museu lá eternamente, nunca foi trocada. E aí você me pergunta, mas por que tem que trocá-la? Por que lâmpada queima? Porque é feito para queimar. As pessoas, a lâmpada elétrica não queima, elas são feitas para queimar. Mas aí, que aconteceu com o Rockefeller? Simplesmente, num período de tempo muito curto, ele não tinha mais gente comprando querosene. O que aconteceu? Um gasto absurdo de produção e tal. Ele não chegou a falir, mas sabe, ele era o homem mais rico do planeta, foi, entre aspas, pro nada, né? Só uma pessoa normal. Mas que qualquer um, já tava rico, já tinha um monte de coisa, mas foi uma época de muita dificuldade pra ele. Putz, tem uns caminhãozão aqui na frente, gente, eu tô prestando mais atenção. Foi uma época de muita dificuldade para a empresa dele, porque uma empresa não é só ele, não é só a pessoa, inclui muitos gastos, né? Imagina o tanto de funcionário para a maior empresa disso do mundo, a maior refinaria e a maior vendedora de querosene de todas. Deve ser um trabalheiro doido, hein? E aí, gente, qual que foi a sacada do Rockefeller? Putz, eu mexi um pouco na linha do tempo
Antes disso, eu só preciso voltar um pouquinho na linha do tempo. Eu acho que eu vou inserir isso lá no início. Tá, Rockefeller, no momento que ele tinha sido a maior refinaria do mundo, as pessoas, o cara que era, na época, o homem mais rico do planeta era o Vanderbilt, que era o senhor das trilhas das ferrovias de trem, onde eram transportado tudo para os Estados Unidos e para os continentes era transportados pelo trem do Vanderbilt. Ele criou o negócio das linhas férreas lá que cruzavam o país todo, etc. E aí, por uma época, eles decidiram taxar a mais o transporte de Rockefeller, porque ele já tinha se tornado a maior refinaria do mundo, não tinha como competir contra o cara, porque ele era melhor no que ele fazia, não tinha como. Você pode... Não tem como, o cara já estava 10 anos fazendo, 10 anos fazendo, focando em ser o melhor de todos, num negócio que as pessoas iam entrar agora, porque estavam focando só em tirar petróleo do chão, achar petróleo, né? Chegou um tempo que não se acha mais tanto petróleo assim, já acharam os lugares, agora só quem já está nas jazidas, né? Eu acho que é jazida que fala, que vai retirando. Então o Vanderbilt decidiu, junto com Dale Carnegie, que é o outro homem muito importante da história, eles taxaram a mais o petróleo, o petróleo de Rockefeller, das refinarias do Rockefeller. E aí foi o primeiro momento que ele teve, tipo, o primeiro impacto financeiro assim, que ele, putz, e agora? Fazer o que da vida? Caraca, não tinha mais lucro que ele tinha, não tinha como ganhar tanto dinheiro quanto ele ganhava. O que ele decidiu fazer? Em vez de ficar, que é uma das frases muito incríveis de Rockefeller, um dos ensinamentos que ele deixou para o mundo, que ele deixa várias coisas nesse sentido, vocês vão ver se vocês pesquisarem sobre, mas eu vou falar para vocês também, é que não tenha medo, uma frase dele, não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo, sacou? Outra frase interessante, você nasceu para algo extraordinariamente muito maior do que você, sacou? Você não tem que se contentar com o bom. E aí, gente, Rockefeller na época existia dutos para transportar coisas, só que não existia ainda os oleodutos embaixo da terra. E Rockefeller foi a pessoa que, cara, será que dava para eu transferir meu petróleo, em vez de depender das linhas de trem, se eu passasse por dentro de tubos no chão, canos no chão, que são os oleodutos, que ele inventaria? Aí ele começou a tentar. E não foi rápido, gente, é complicado, porque ele tinha um negócio muito bom, deixou de ser um negócio muito bom, porque ele não conseguia mais ganhar o dinheiro que ele ganhava para ser o tamanho que ele era. E aí ele ficou, tipo, eu acho, não tenho certeza, que foram 5 anos, sabe, aguentando lá, esperando, construindo o oleoduto. Não tenho certeza das datas, gente, se eu vi em outro documentário. Ele ficou lá anos esperando, não esperando, né, mas com um negócio ruim, construindo o oleoduto, porque ele acreditava nisso. Se eu posso ter coisa muito melhor, eu não tenho que ter medo de depender do que já era bom. Então, quando ele conseguiu construir os oleodutos, ele simplesmente não precisava mais das ferrovias. Olha que louco. E aí foi uma reviravolta, né? O Vanderbilt, que estava sobretaxando tudo de Rockefeller, simplesmente, quando ficou pronto o oleoduto, do dia para noite, entre aspas, secou a fonte. Não tinha mais cliente Rockefeller. Uai, e agora? Não precisava mais, ele não dependia mais, ele criou a própria solução dele. E isso muda a história. Ele criava coisas que mudariam todo o resto do mundo, benefícios para o resto do mundo. Você não tem que pagar mais para transportar o produto que todo mundo vai precisar. Ele não tinha, sabe, o preço vai diminuindo com novas tecnologias.
E aí Rockefeller de novo voltou a ser o homem mais rico do planeta, com os oleodutos dessa vez. Olha que doido. Agora, a próxima dificuldade, ele já estava transportando as coisas pelo oleoduto dele. Próxima dificuldade no caminho dele, como eu já citei aqui, Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. E qual foi a solução que Rockefeller achou para conseguir, entre aspas, superar o que um gênio que entrou no meio do caminho dele, quebrou o negócio dele, fez, sacou? Ele tinha um líquido lá na fábrica que era um líquido perigoso. As pessoas tinham medo de usar esse líquido, que vocês todos conhecem, a gente conhece. Então, o que ele fez? Ele ficou sabendo que tinha um cara lá do outro lado dos Estados Unidos que estava tentando fazer os automóveis que eram movidos a vapor ou a petróleo. Não sei se era petróleo, gente. Era o petróleo mais bruto, né? Que era muito caro. Então carros eram coisas de mega milionários, tá? Carros eram coisas igual tem um avião hoje. Mega milionários tem aviões. Então o Rockefeller tinha esse líquido especial lá. Ele ligou para esse cara que estava tentando popularizar os automóveis. A ideia desse cara era fazer, assim como o Rockefeller fez com o querosene, que virou a luz de todo mundo, que podia ter, que depois foi superado por Thomas Edison. Esse cara estava tentando fazer o carro virar um item acessível. Ele estava tentando padronizar os automóveis no mundo, sem ser uma coisa muito cara. E esse cara se chamava Henry Ford. Foi o cara que criou um modelo de linha de montagem, né? Por isso que os carros eram muito baratos. Em vez de conseguir fazer um carro só num dia, em 12 horas, que era o antes, eu lembro disso, ele fazia tipo, acho que 8, 12 carros por dia, ou por hora, não lembro. Ele ficou muito, a produção dele era muito mais rápida, com itens muito mais simples, então ele conseguiu fazer o carro que virou o primeiro carro popular do planeta, né? O Ford T. E aí, gente, o John Rockefeller ficou sabendo desse cara, ele ligou para esse cara, falou: "Ei, Henry Ford, eu tenho um líquido aqui que talvez ele seja bom pro seu negócio, mas ele é um pouco explosivo, ele é um pouquinho perigoso, a gente tem medo de usar ele. E esse líquido, gente, imagina, adivinha, nada mais, nada menos do que a gasolina. Olha que doido, sim, John Rockefeller foi o cara que fez a gasolina ser usada como combustível, que era um líquido muito mais barato do que usavam o petróleo ou a lenha, ou vapor, né, que eram motores a vapor, e era mais eficiente, porque o Henry Ford conseguiu desenvolver motores lá com tecnologia que gasolina se tornaria seguro, algo que a gente usa até hoje. Ainda é muito bom hoje. Os motores a gasolina hoje em dia, putz, são extremamente eficientes, porque a gasolina sempre foi um combustível extremamente bom. Só está sendo superado agora com o gênio Elon Musk. E isso é muito legal, a história sempre é moldada por gênios, galera. Os bilionários e gênios e homens de negócio mudam o planeta e melhoram a vida de todas as pessoas do mundo. Isso é uma visão que a gente é ensinado, até no Brasil, principalmente no Brasil. Nós somos ensinados o contrário disso, como vocês sabem. O mega empresário que está ganhando dinheiro, por que ele ganha dinheiro? É óbvio, porque ele criou um produto bom o suficiente que as pessoas preferem trocar dinheiro delas pelo produto. Por isso que um bilionário fica bilionário, porque ele tornou muitos milionários no meio do caminho. Mas esse é um assunto que eu vou entrar em outra história, em outra situação. Tô aqui chegando em Goiânia, gente. Vou verificar o endereço aqui e já volto. Falta eu contar pra vocês sobre a história do próximo passo de John Davidson Rockefeller. Depois de Henry Ford, depois da gasolina, o que aconteceu?